Próxima parada, estação entrevista. Vamos ouvir o outro lado também. A gente acabou de ouvir o deputado Amin, né? Hoje ele falou conosco, o deputado João Amin. Agora a gente ouve a deputada Ana Paula Silva, deputada líder do governo, deputada Paulinha, que ontem leu, inclusive, né, uma carta do governador, enfim, mas não aconteceu o que já estava pelo menos previsto, né? Do jeito que as coisas estavam andando, esse prosseguimento de pedido de impeachment do governador e da vice. Deputada Paulinha, boa tarde. Boa tarde, querido. Tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bem, deputada. Qual é o sentimento de estar ao lado do governador, né, do governo, e mesmo assim ficou impossibilitada de fazer alguma coisa? Não só você, né, deputada, outros também precisaria de um número de pelo menos 14 deputados, o que não foi possível. Bem, primeiramente eu quero te dizer que antes de estar ao lado do governo ou do governador, eu me sinto muito confortável porque eu estou ao lado da minha consciência. A defesa não é por ele, é por mim. Eu tenho dito isso em alguns momentos. Nós não podemos, por mais que tenha havido erros de comunicação, falhas com o parlamento, imputar um crime a quem não o cometeu. Não há um ato criminoso cometido pelo Moisés e menos ainda pela Daniela. E eu não vou subtrair a ordem das coisas, eu não vou me conformar, pelo menos não vou me conformar silenciosamente, não vou ficar assistindo uma situação que leve a retirada de um mandato para substituir essa pessoa por meio de uma eleição indireta. Não compactuo com isso. É claro que o dia de ontem foi a fase da admissibilidade, nós teremos ainda um tribunal misto, não se encerrou o processo de impeachment, mas eu fiz questão de deixar a minha posição muito clara. E estou muito tranquila, assim, muito serena, assim, por conta disso. Eu acho também que eu não julgo o parlamento pela decisão tomada, porque cada um sabe de si, mas eu contesto, sim, e contesto com firmeza, porque é uma decisão equivocada. Nós não podemos patrocinar a desconstrução da democracia brasileira, que foi conquistada a duras penas, com muito sangue nesse país. Eu não coaduno com esse processo, porque ele não tem legitimidade técnica e ética nenhuma. Deputada, você comentou a respeito, né, das eleições indiretas, que é quando os deputados escolhem, né, o novo governador para um mandato tampão até as próximas eleições aí em 2022, né? Falava-se na especulação de que o governador e a vice poderiam até renunciar ao cargo, e aí sim nós teríamos uma eleição direta, né, caso isso acontecesse. Você confirma essa intenção? Não confirmo, porque de verdade nunca foi conversado isso nos bastidores. É possível que um dia ele avalie essa questão, mas eu te asseguro, porque eu usufruo da confiança pessoal do governador e jamais houve nos ambientes que nós discutimos essa possibilidade até então aventada. Até porque a gente ainda tem fé, tem esperança que pode reverter essa situação. Deputada Paulinha, quais foram os erros na sua avaliação que acabaram causando isso? Foi justamente um início muito distante entre governo e Assembleia e deputados? Principalmente, assim, o Moisés errou muito nessa questão da comunicação, né? Faltou respeito para com o parlamento no geral. Faltou conversa, faltou entendimento, faltou espaço para o diálogo. E isso é uma verdade, não seria justo da minha parte também negar isso. Mas foi um momento difícil também para um homem que não tinha nenhuma experiência política, elegeu-se, e a história diz isso. Naquele momento, claro que a razão principal da eleição do Moisés eu atribuo à vinculação dele ao Bolsonaro, né? Mas, além disso, a sociedade estava disposta a romper com o modelo que está aí. E o Moisés chega sem nenhuma vivência no ambiente político.
ele chega muito despreparado nesse ambiente. Mas assim, eu vou te dizer, a gente não pode fazer disso terra arrasada. Politicamente ele cometeu erros, muitos, mas em termos de gestão, em que pese nós tenhamos ainda muito por fazer, nós alcançamos o maior grau em termos de transparência, e a gente conseguiu fazer uma economia na Secretaria a gente, que eu digo o Estado, né, porque eu não sou governo, eu sou parlamento, importante dizer isso, ainda que líder, o esforço não foi diretamente meu, foi do governo. O governo, ele conseguiu promover uma economia de 400 milhões de reais, em quase 400 milhões, apenas fazendo novas licitações e reduzindo contratos. Foi pago 500 milhões de reais em emenda parlamentar pela primeira vez na história do Estado de Santa Catarina, uma lei que desde 2017 estava vigindo. Isso é respeitar o parlamento. Eu acho que quando Moisés se deu conta que ele precisava mudar a sua postura e dedicar algum tempo também para a política, ele passou a fazer isso, né? E ele vem melhorando dia a dia, né? Ele tem dado sinais de que de verdade tem um compromisso por Santa Catarina. E eu acho que, com toda franqueza, pela experiência que eu tenho de vida, o governo ainda tem condições, se porventura seguir adiante, de entregar grandes obras e grandes trabalhos para o povo catarinense. Agora, a questão é a seguinte, né, deputada Paulinha, a gente tem que ser bem sincero também, né? Ele pode até, vamos supostamente imaginar que ele consiga se livrar, ele, a vice, enfim, desta questão de sequência de impeachment. Mas existem tantos outros questionamentos também, por exemplo, os 33 milhões, né? Ficou muito mal explicado isso aí, quer dizer, não foi explicado até hoje, vai enfrentar outro problema logo em seguida, né? A questão dos respiradores foi o que feriu de morte a confiança da população para com Moisés. Nós vivíamos um momento de crise terrível, ainda estamos, né, sofrendo os efeitos dessa pandemia, e naquele momento a inabilidade do governo de fazer a gestão nos pôs numa condição que machucou a população. E o governo se comunicou mal. Esse é um problema também. A comunicação que foi ofertada para a sociedade não foi a mais adequada. Veja que esses 33 milhões já são 15, né? Porque parte desse recurso foi reavido e as pessoas continuam falando 33 milhões. O prejuízo é a metade disso e a gente não consegue, o governo na verdade não consegue conversar com a sociedade. Mas eu vou te dizer, se porventura o governo passar do primeiro impeachment e continuar agindo dignamente, ele vai superar. Mas se não passar dessa fase agora, não vai ter uma segunda alternativa, uma segunda chance, né? Eu penso que se passar do primeiro impeachment, com a mudança de postura que hoje o governo oferece, nessa condição relacional, a gente tem muita chance de seguir em frente. Tá certo, deputada Paulinha. Eu particularmente vou lhe dizer, e o que a gente acompanha aqui na nossa região, a senhora é daqui da região da Costa Esmeralda também, de Bombinhas também, né? Aqui. Exatamente, você é daqui, né? Mas o governador deixou muito a desejar com relação à nossa Balneário Camboriú, ao nosso Hospital Santo Inês, até hoje. Não vai abrir nunca. Disseram, vieram aqui, todo mundo veio, Hospital Santo Inês, vamos colocar aqui mais leitos de UTI, até agora nada, foi só conversa, prefeito não conversa com o governador não conversa com o prefeito, o hospital de campanha em Itajaí, que era para ter rolado, não rolou também. É difícil, viu? É muito difícil a sequência do governador Carlos Moisés aí perante a sociedade. Penso no eleitor, no morador, no cidadão, não só aqui na nossa região, mas em vários pontos do estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela entrevista, deputada Paulinha. Então, deixa eu só fazer uma ponderação contigo aí, né? Porque já que tu falaste dessa questão de hospital de campanha, eu não posso me despedir sem deixar uma palavra. Eu não vou naturalmente aqui tapar o sol com a peneira, né? Mas é importante que se diga que o nosso Hospital Marieta recebeu toda a estrutura necessária para que mais leitos fossem estruturados e que a gente pudesse manter a salvaguarda das vidas da nossa região. O hospital de campanha, é importante que se diga que eu participei no início do processo
com todos os prefeitos, prefeito Volney, prefeito Fabrício, todos eles, acabou não avançando, e graças a Deus que não avançou, porque não foi necessário, seria um gasto que o Estado teria feito enorme, e seria depois hoje talvez um outro escândalo para estar respondendo por isso, tá? E a questão do Santa Inês, o Santa Inês foi tardiamente discutido, porque ele ficou como uma última alternativa quando se esgotassem os recursos do Marieta e do Ruth Cardoso. Quero te dizer que o Estado tem retomado as conversas para o Ruth Cardoso. Num primeiro momento, o Fabrício foi obrigado a judicializar porque não havia diálogo, essa é a verdade, mas depois disso se construiu um entendimento entre a Secretaria de Estado e o município, e a gente tem feito o que é possível ser feito. Eu, como deputada da região, também tem muita coisa que eu quero e que não foi feito ainda, seja com esse governo, seja com o governo futuro, não importa. Mas a gente também não pode fazer dessa uma terra arrasada. A gente tem muitos débitos do governo para com a população, mas tem créditos que estão sendo construídos aí e que já a gente vai conseguir apresentar. Tá bom, meu amigo? E obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Obrigado, deputado. Boa tarde. Você está no Estação Notícia.